Bem, pessoal, vamos para mais uma aula de animação aqui. A gente está usando o Piskel para poder trabalhar. Numa outra aula a gente usou o Piskel para criar os personagens, né, para poder fazer o personagem. Hoje a gente vai usar o Piskel para criar um cenário, para criar um background. Primeiro, a gente tem que pensar que a gente está utilizando um sistema de vídeo, que é o NTSC-DV, tá? Então eu vou trabalhar aqui no Resize, ó, tá vendo? No Resize, vou trabalhar o tamanho do cenário, que é 720, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 720 por 480, tá? Vou tirar esses dois aqui, deixar desabilitado e dar um resize nele, tá? Então aqui a gente tem o tamanho da tela, que é o 720 por 480. O nosso cenário aqui, a gente vai trabalhar em formas de camadas, porque a gente vai usar um efeito, que a gente pode usar um efeito chamado parallax, né? Que é um efeito que dá o movimento de peças independentes, elas se movem de forma paralela. Então, nesse primeiro layer aqui, eu vou criar uma base fixa, né, que não vai ter animação nem nada, né? Então, eu vou utilizar uma cor aqui para fazer, eu vou usar um verde, tá? Vou usar essa mais grossa aqui para criar um traçado. Vou separar uma parte de cima e uma parte de baixo, tá aqui, ó. Usei o balde para preencher. E na parte de cima eu vou colocar um tom de verde mais claro, tá? Vai ser a base aqui do nosso cenário, né? E de repente eu posso até criar umas montanhas, vou usar um tom aqui um pouquinho mais escuro, desse mesmo aqui, ó. Vou criar umas montanhas aqui atrás, ó, do cenário. Certo? Eu vou colocar aqui assim, né? Eu poderia até fazer o seguinte também, ó. Nesse pedaço aqui, ó, poderia selecionar e poderia deletar esse pedaço, deixando ele zerado, né? E aí de repente criar mais um layer e colocar esse layer aqui para baixo, né? Aqui tem essa função que a gente consegue ver as camadas, né? Então, por exemplo, ó, o layer 1 está na camada de cima, o layer 2 é a camada de baixo, ó, tá vendo? Eu consigo ver ali o que está rolando. E aí nessa camada de baixo eu posso jogar uma outra cor, posso vir mais aqui para esse tom de azul, né? Jogar um pouquinho mais claro aqui, jogar ele no geral aqui, ó, tá vendo? E aqui na camada de cima. Aqui a gente não consegue ver, porque como ele está em camada, a gente não consegue enxergar. Mas se a gente clicar aqui, ó, né, a gente consegue ver o que está acontecendo. E aqui também dá para ver, ó, né, a gente consegue ver aqui o que está rolando e aqui. Então, com essa função, a gente pode ver o que está acontecendo nas outras camadas intermediárias. Então, por exemplo, eu posso dar uma trabalhada melhor nesse cenário aqui na frente, né, nesse número, esse daqui. Então, eu vou pegar a mesma cor, vou pegar um pouquinho mais escuro e vou começar a trabalhar alguns efeitos aqui, né? Eu vou fazer isso bem rápido só para vocês terem ideia da questão de trabalhar ele com camadas, né? Trabalhar uma área mais escura aqui assim, né? Tá vendo? Ele começa a dar um outro efeito aqui. Também até nas montanhas aqui, ó, eu posso gerar um outro mais claro, ó. Vendo aqui, ó, vou gerar um mais claro, dando uns picos nevados ali, né, na montanha. Aqui, ó, né? Dar uma aproximada nele. Posso mudar o tamanho aqui também. E aí nesses picos nevados da montanha eu posso gerar um efeito aqui, né? De sombra, né? Começa a dar uns detalhes, um acabamento melhor, né? É algo que vai demorar um pouquinho mais, né? Tá vendo? Lembrando que eu não estou usando a caneta aqui. Poderia até estar usando a caneta da mesa digitalizadora, mas eu estou usando o mouse, né? Porque é engraçado, mas o Piskel do meu computador ele reconhece mais rápido o mouse do que a caneta. Aqui, ó, tá vendo? E aí eu vou trabalhando, né, os tons aqui, ó, chegar um pouquinho mais escuro,
Dá para ir gerando uns efeitos aqui também, na parte da montanha, para ficar mais legal. E gerando um efeito de luz e sombra. Aqui, ó. Tá vendo? Vai ficando bem legal, né? Porque você consegue gerar as pedras, né? Aqui, ó. Um efeito de pedra no primeiro plano, no segundo e assim por diante. Aqui, ó. Começa a ficar bem diferente, né? A ideia aqui é fazer com calma e trabalhar o cenário, né? Então estou trabalhando o cenário aqui de forma bem rápida, né? Um cenário bem simples, que é só para vocês entenderem aqui como é que funciona para a construção de um cenário. Poderia ser uma cidade também, construir casa, prédio, né? Mas já que a gente está preso aqui em casa, né, nessa época de quarentena, eu resolvi fazer um cenário de algo mais liberto, assim, né? Fazer alguma coisa mais campo aberto, né? Aqui, fazer um pedaço aqui. Opa, tem alguma coisa errada aqui? Tem algum ponto que está... Ah, tem um pontinho de nada aberto aqui, ó. Não dá nem para ver. Vou fechar também já aqui. Aí vai. Tá? Então, só para vocês verem aqui, ó. Aí já dá para construir essa parte, a parte de trás. E aí, entre esses dois aqui, ó, eu posso até fazer de repente, nesse aqui de baixo, criar uma nuvem. Deixa eu pegar até mais ou menos a cor que ele tá, ó. E aí fazer o mais claro dele. E fazer uma nuvem fixa aqui, de repente, né? Aqui, ó. Desenhar uma nuvem fixa. Aqui, ó. Deixa eu só fazer com que ela ocupe esse pedaço. Dá para fazer ela de forma irregular, porque na verdade ela tá por trás aqui, ela não vai aparecer, ó, tá vendo? Então, se a gente clicar aqui para ver o cenário como um todo, ela tá assim, ó, tá vendo? Então ela quase não aparece. E aí dá para fazer também o sombreamento dela, pegar um pouco mais escuro aqui, né? Para fazer uns pontos mais escuros da nuvem, aí de forma também irregular. Aí o legal é, antes de começar a produzir o cenário, fazer uma pesquisa de imagem para poder ter um cenário bonito. Nesse cenário que eu vou produzir, a gente vai ter um movimento de um elemento que vai ficar em looping lá, que na verdade vai ser uma nuvenzinha. A gente vai ter essa nuvem maior aqui, que é como essa nuvem ela fosse fixa, né? Aqui, ó, é uma nuvem que está lá atrás, e aí a gente vai ter uma outra nuvem que vai ficar andando. Essa nuvem que vai ficar andando, eu vou criar um layer aqui, ó, intermediário, né? E nesse layer intermediário eu vou fazer uma nuvem. Deixa eu colocar aqui assim, ó, uma nuvem marota, aqui, ó. Essa nuvem marota, deixa eu fechar ela aqui, né? E vou aproximar mais para poder trabalhar só nela aqui, ó. Só o tamanho dela, que beleza. Então, deixa eu escurecer um pouquinho aqui a parte de baixo dela, dar um efeito de volume, né? Tá vendo? Para dar assim eu consigo dar um efeito de volume nessa nuvem. Eu tenho certeza que eu não mas isso é muito difícil, não é que ele é difícil, gente, é trabalhoso, tá? E aí, beleza, então eu tenho essa nuvenzinha aqui. Aí, antes de começar a mexer em tudo, eu tenho que construir todo o meu cenário, tá? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui esse terreno, eu tenho a nuvem, aí de repente eu posso até criar mais um aqui, ó, acima desse um, e aí nesse daqui eu vou ter uma árvore, uma planta aqui, né? Deixa eu pegar algo que pareça mais uma cor aqui de árvore, intermediário aqui entre o verde, né? Aqui, ó, mais ou menos nessa cor. Então eu vou construir deixa eu aumentar o tamanho do traço aqui, deixa eu desligar para poder ver aqui, ó, tá vendo? Então eu vou aumentar aqui, ó.
vou ligar de novo para ver a interferência dela em relação ao resto. E vou criar uma árvore aqui assim, ó. Ela está num primeiro plano, essa árvore. Tá? Ela é uma árvore sem folhas, né? Então vai ficar um negócio assim, mais ou menos. E ela é grande, ela está ocupando todo esse espaço aqui. Vou pegar mais um galho dela para cá. E aí, beleza, vamos encher aqui com cor. Pronto. Para ver como ela fica. Ó. Ok. Tá? Então, se eu tirar aqui, eu vejo só a árvore que eu desenhei. Tá ela aqui. E aí a gente pode ir mudando as características dela. Vou diminuir um pouco o tamanho do pincel e colocar aqui alguns outros efeitos nessa árvore. Tá aqui, ó. Uma árvore velha, né? Caindo aos pedaços, tá? Então, tá aqui. Então, o objetivo desse exercício é a gente poder fazer um background de um personagem, uma história, né? E aí, esse background, por incrível que pareça, a gente pode aproveitar ele depois também em outros programas, né? Esse background animado ele pode ser aproveitado também em programas que eu vou mostrar para vocês depois que a gente pode aproveitar, tá? Então, deixa eu fazer aqui agora um brilhozinho nessa árvore. Então, colocar um pouquinho aqui assim, né? Fazer uma sombrinha. E fechar essa sombrinha aqui em cima, aqui assim, desse lado. E depois colocar um pouquinho para esse lado aqui. Estou inventando aqui, tá? Não estudei nada aqui de como é que seria, só estou inventando. Aí beleza, né? Aqui também. Opa, aqui vazou. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Ah, tem um pedacinho aberto aqui, ó. Deixa eu fechar ele aqui. Depois dá para ir inventando mais coisinhas aqui na árvore, né? Aqui, ó. E aí se bobear, você fica horas aí brincando com isso, né? De ficar colocando detalhes. Se você não tem ainda, nem eu não fiz um objetivo para a construção do objeto, aí você fica horas inventando, porque aí você pode colocar os nós da árvore aqui, né? Aí dá para colocar mais efeito aqui para dar aqueles nós que a árvore tem, ó, né? E aí dá para ir colocando aqui, né? Tá vendo? Aumentar o nó. Aí ela vai ficar com mais volume, ó, né? Aí dá para fazer bastante coisa aqui em relação a inventar para dar uma melhorada aqui no acabamento da árvore. Então, dá para fazer N coisas aqui, né? Vou colocar também uma parte mais clara, que eu vou pegar a mesma cor e vou puxar um pouco mais para cima para colocar uns efeitos de brilho aqui nessa árvore também, né? Porque ela não é só uma árvore da escuridão, ela também tem uns brilhinhos aqui. E como todo objeto que está em primeiro plano, a gente sempre tem que trabalhar ele mais, porque é uma coisa que o observador vai prestar mais atenção. Então a gente tem que dar sempre uma melhorada. Ela vai ficar estática, né? Ela não vai se mexer. Então, como ela não se mexe, o observador ele vai marcar mais ali, né? Ele vai prestar mais atenção. E se tiver algum erro, alguma coisa feia, ele vai logo perceber. Então a gente tem que tomar um apreço melhor, né? Aqui tipo, tem que fazer um trabalho um pouco mais preocupado aqui em termos de acabamento, né? Então por isso que a gente às vezes demora um pouquinho mais nessa árvore que está no primeiro plano, né? Se você colocar outras depois, como a gente vai ver também, se vocês quiserem clonar essa árvore, dá para copiar e colar, né? Não tem erro, também dá para fazer isso aqui no programa e copiar a mesma árvore mais de uma vez. Você tem aqui também, ó, tá vendo? Clonar o layer, né? Tem como a gente pegar e mexer, fazer isso daí também com algumas ferramentas que a gente tem aqui. E você pode até aqui também, ó, duplicar esse frame e na verdade depois juntar ele, né? Que aí não tem problema. Junta o frame e aí ele vai virar uma coisa só, né? Ou duplicar o layer também aqui, tá vendo? A gente tem como dar um merge no layer, editar o layer, lá, mover esse layer, né?
criar um layer novo, né? E deletar o layer, né? Então tem como você duplicar aqui, ó. Então você tem esse daqui, você tem até como chegar e duplicar esse aqui e juntar os dois depois aqui, dar um merge nele, né? E fazer uma coisa só aqui, tá? Então vamos lá, mexendo aqui, ó. Então tem uma árvore aqui, né? Que tem uns brilhinhos nela. Até para colocar um brilho externo aqui. Vai ficar meio esquisitinho por enquanto, mas é só para vocês terem uma ideia do que a gente pode mexer aqui, tá? Beleza, então por enquanto a gente tem isso aqui, ó. Tem a árvore que está no primeiro plano, aí tem o fundo lá, né? E aí poderia até ter mais uma coisa aqui, né? Então, vamos lá ver todo mundo. E aí eu vou nessa camada que é o da nossa nuvem. Aí a nuvem, na verdade, eu vou duplicar essa nuvem, ela vai ter alguns movimentos aqui, ó. Então, tá? Então dupliquei a nuvem aqui. Nesse primeiro momento ela está aqui e eu posso usar uma ferramenta que movimenta essa nuvem. Então, por exemplo, no segundo aqui, ó, vou puxar a nuvem mais para cá um pouquinho, ó. Então no primeiro ela está aqui, no segundo ela está aqui, aí no terceiro eu posso puxar ela mais para cá, tá? Deixa eu deletar essas aqui, porque vale a pena fazer por essa aqui. Eu duplico essa, que ela está bem na posição, e só vou mexendo ela aqui um pouquinho, tá? Ó. Aí duplico essa daqui, aí mexo ela mais um pouquinho. Aí duplico essa aqui e mexo ela mais um pouquinho. Duplico essa aqui e mexo ela mais um pouquinho. Ó. Já dá para ver que ela está se mexendo lá, ó, né? Aí duplico essa aqui e mexo ela mais um pouquinho, tá? Posso até diminuir o número de frames por segundo e a nuvem vai passar bem devagar. E a gente vai ter um background aqui onde a gente tem uma nuvem passando, né? Se a gente quer que a nuvem passe bem devagar, a gente não precisa mexer no FPS aqui, ó. A gente pode deixar um FPS de 15, por exemplo. O que a gente pode fazer é ir duplicando aqui os frames, né, da passagem dela, né? Então a gente vai duplicando os frames aqui, ó. Aqui, ó. Conforme eu duplico o tempo, né, o frame, ele vai ficando mais tempo em exposição, né? Aqui, ó. É só ir duplicando ele, ó. Aqui, ó. Ele vai passar mais devagar, ó. Tá vendo? A nuvem está passando lá em cima mais devagar, né? E ó, vai acontecendo isso daí. Aí cada uma delas, por exemplo, no layer dela também, no layer que está na nuvem, você tem o grau de opacidade que você pode colocar, ó, valores entre 0 e, e ó lá, você pode mexer no grau de opacidade. Então aqui, ó, ela está com 0,5 ali, ó, tá vendo? 0,2, 0,5, 0,9, aí vai dando grau de opacidade até chegar em 1. Então você pode mexer na opacidade também. Então a nossa ideia é isso, ó. A gente pode criar aqui um cenário, né? A ideia é fazer a criação do cenário, e esse cenário tem que ter um elemento que se movimente. Pode ser essa nuvem, pode ser um passarinho, pode ser vários elementos. Lembrando que a gente trabalha com os layers, esse olhinho aqui, para poder colocar. O que está lá no fundo é esse, ó, é o fundo. Aí depois vem a nuvem, né? Aí depois a gente tem o cenário que é a terra ali, que está as coisas, e a árvore que está em primeiro plano. E no geral, quando a gente vai ver, clica aqui, ó, no pop-up e a gente pode ver a ação que está rolando. Então essa nuvem vai ficar ali em looping, passando, né, direto. Então poderia ser uns passarinhos passando aqui em looping, né? Poderia ser a árvore também, uma árvore balançando aqui, ela balança para lá e para cá, pode ser também, tá? Então, aí feito isso, né? A gente vem aqui salva, sempre lembrando que tem que salvar, eu vou aqui colocar como cenário, né? Aí eu vou salvar ele, né? Aqui ele vai salvar, eu vou colocar no lugar, tá aqui da animação. Então eu vou salvar aqui o cenário, ele já salvou. E eu vou depois exportar isso aqui como um GIF, né? Eu vou dar download, olha lá, ele vai estar em looping. E ele está construindo ali o meu GIF. Então ele está fazendo a construção do GIF animado. Pronto, ele vai dar aqui, ó, onde eu vou colocar lá cenário 2. Só para lembrar que tem um cenário ali, salvar e pronto. Ele fez o meu GIF animado, tá? Então é isso. A gente tem também
eu deixei aberto aqui para depois a gente ver. Tem alguns cenários aqui ó, de exemplo, né? Se você colocar o background, tem vários exemplos que dá para trabalhar, servir como referência. Árvores, aqui ó, tá vendo? No primeiro plano uma árvore mais evidente, com a cor mais evidente, ali todo monocromático atrás, então dá para fazer uns cenários assim com o teu personagem, e assim também, você pode trabalhar com o monocromático, fica bem legal, tá? Para ter um resultado mais ou menos assim. Nota que a paleta que eu usei de cores, né, deixa eu fechar aqui para vocês verem, é uma paleta pequena, dá para ver aqui a paleta que eu usei, ó, das cores que eu estou trabalhando, né? Então você tem aqui a paleta que, né, que eu usei para fazer toda essa animação. Então seria isso daí, tá bom? Então é isso. Aí vocês podem criar o que vocês quiserem, porque depois a gente vai acabar usando também esse cenário com outros personagens.